versículo 12 diz que os santos precisam de serem aperfeiçoados, para que, uma vez aperfeiçoados, possam desempenhar um serviço que promove a edificação do corpo de Cristo. A grande verdade do Novo Testamento é de que Jesus abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. A mensagem desta manhã fala a respeito de Israel, da igreja e dos gentios no plano de Cristo em relação à sua segunda vinda. Abriram? Abram também em 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 32. Vamos ler primeiramente o texto de 1 Coríntios 10. Depois nós tomamos aí Mateus 24 e 25, que é o texto base que iremos discorrer essa manhã. O objetivo dessa ministração é entender Mateus 24 e 25. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. A importância deste versículo no contexto geral do Novo Testamento é o fato de ele nos informar, nos mostrar, nos revelar que quando Deus olha dos céus para a terra, que vê a humanidade como um todo, por inteiro, ele a vê separada ou dividida em grupos bem específicos. De um modo mais particular, ele contempla que os homens estão inseridos em 3 grupos distintos. E uma vez que se lê a Bíblia, que não se faz a devida distinção entre esses 3 grupos, evidentemente haverá aí uma grande confusão no entendimento, principalmente no entendimento profético. Paulo diz que não podemos nos tornar tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então é claro que, pelo menos, o Novo Testamento tem essa classificação dos homens. Alguns homens estão inseridos no grupo dos judeus, outros homens estão inseridos no grupo dos gentios, e ainda um outro grupo de pessoas estão inseridos na igreja. Ora, qual é a devida compreensão da natureza de cada um desses grupos? Nós podemos relembrar o contexto da Bíblia, lá do Antigo Testamento. Deus criou o homem, Adão. Adão significa humanidade. Por isso, até então, é apenas a humanidade no seu começo, no seu crescimento. Todavia, nós vemos que a distinção, a divisão entre os homens começa a aparecer exatamente em Gênesis capítulo 12. Porque depois que Deus, ao criar o homem, Gênesis capítulo 1 e 2, começa uma série de tentativas de fazer com que o homem cumpra para o seu propósito para o qual ele foi criado. Deus querendo levar o homem a expressar a Deus, porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso ele foi criado para expressá-lo. Então Deus desejou que ele expressasse, em um certo sentido da expressão, e também levar o homem ao exercício da autoridade de Deus, porque o homem foi criado para governar sobre toda a terra. Então o homem tem 2 funções básicas. Por um lado, é a expressão de Deus,
que tem uma relação íntima com o sacerdócio. Então também o homem foi criado para governar sobre toda a terra, que tem uma relação íntima com a realeza. Então a realeza e o sacerdócio, conhecidas no Antigo Testamento, a tribo de Judá, que tinha nas mãos a realeza, a tribo de Levi, que tinha nas mãos o sacerdócio, e ambos ofícios são reconciliados, ou são conciliados na pessoa de Cristo, como está em Zacarias capítulo 6, versículo 12, que nele iria se conciliar os dois ofícios, iria haver uma conciliação do ministério sacerdotal e real em Cristo. Ele seria sacerdócio e rei, ele seria sacerdote no seu trono. Então está aí unidas as duas expressões, que no Novo Testamento então é passada a igreja, dizendo que nós somos um reino, que é a realeza, que é a autoridade, de sacerdotes, que é a expressão da natureza de Cristo. Então Deus tentando ali no começo levar o homem, e entendam esse tentar, no sentido de que esse plano, ele por um lado é soberano, tudo está escrito, determinado, mas é um plano que deve acompanhar o caminho do homem, os passos do homem. Deus não suplanta o homem, mas tudo que ele determinou passa pelo homem. Então ali Deus, buscando ali em Adão, a Bíblia diz que ao passo de um tempo, toda aquela raça se corrompeu, veio o dilúvio. Então Deus destruiu a terra com o dilúvio, preservando Noé e a sua família, um total de 8 pessoas. Então logo o dilúvio acabou, que saíram da arca. Deus então fala: agora Noé, você tem que crescer, se multiplicar, encher a terra, exercer minha autoridade. Ou seja, Deus estabelece um novo começo em Noé. Todavia a Bíblia diz que tão logo passaram-se talvez menos de 300 anos, e os pós-diluvianos novamente se corromperam, e ali por ocasião da torre, cidade de Babel, Gênesis capítulos 10 e 11, nós temos ali que a humanidade então, a humanidade de Adão, ou em Adão, a partir de Adão, se rebela contra Deus, abandona Deus, afronta Deus, e aí Deus então estabelece um novo começo em Abraão. Dessa vez, ele não vai, ou não iria mais fazer como ele fez no tempo de Noé. No tempo de Noé ele matou todos, preservando Noé e sua família, para estabelecer um novo começo. Agora, uma vez que os pós-diluvianos, eles haviam também abandonado o conhecimento de Deus, Deus não os extermina, mas Deus os isola, como diz em Efésios capítulo 2, tornando-os um povo sem Deus e sem esperança no mundo. Deus abandona essa raça criada, essa raça adâmica, e então estabelece um novo começo, dizendo: Abraão, sai deste meio. O sair de Abraão do meio daquela humanidade caída e rejeitada por Deus, estabelecia um novo começo. Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vem para uma terra que eu te mostrarei. Deus promete dar uma terra a Abraão, a sua descendência, a partir dele, do qual Deus faria uma nova nação. Agora uma nação dos chamados. Abraão foi chamado em detrimento aos gentios. Os gentios é aquela humanidade sem Deus e sem esperança depois do dilúvio. Então Abraão sai dali para constituir uma raça chamada. Agora os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, e aí daí por diante, as 12 tribos, passam a ser Israel. Então já no Antigo Testamento, a partir do capítulo 12 de Gênesis, se estabelece, de uma maneira muito clara, 2 grupos. As pessoas então, todos os habitantes, os moradores, aqueles que existiam na época do Antigo Testamento, ou eram gentios, ou eram descendentes de Abraão, um dos dois. Porque Deus, ao tirar Abraão, deixou bem claro: todos que nascerem de Abraão farão parte dos judeus, são hebreus, porque são filhos de Abraão. E aqueles que não nasceram de Abraão são os gentios. Então ficou muito bem, claramente estabelecida a distinção entre gentios e judeus. Então, os irmãos compreendem agora exatamente quem são os judeus, quem são os gentios.
Há essa distinção? Aí nós entramos para o Novo Testamento, contexto do Novo Testamento, que diz que Jesus, o Messias prometido, veio para os seus. Quem é os seus? Judeus. Seu povo, a base. Né? Ele veio de Israel. Mas os seus não o receberam. Israel rejeita a Cristo, como os gentios também rejeitaram a Deus, lá em Gênesis capítulo 10 e 11, na construção, na ereção da Torre de Babel. De modo que agora ele veio para os seus não o receberam, e agora? Agora, a partir de Cristo, se estabelece um terceiro grupo. Todo aquele que crer, não importa se seja gentil, não importa se é judeu, todo que crê, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então, quando um gentil se converte, filho de Deus. Quando um judeu se converte a Cristo, filho de Deus. E assim, judeus e gentios, e o livro de Atos é muito claro ao mostrar a conversão dos judeus, a conversão dos gentios. Capítulo 2 de Atos, na pregação de Pedro no Pentecostes, uma multidão de judeus se convertem a Cristo naquela ocasião. Depois, no capítulo 10, quando Pedro está na casa de Cornélio, ali uma família de gentios se converte a Jesus. Depois o apóstolo Paulo tem todo um longo ministério com os gentios, judeus e gentios se convertendo. Então, quando os judeus e gentios se convertem, forma o terceiro grupo, que é a igreja. A igreja é formada, em tese, de judeus convertidos e gentios convertidos. Mas uma vez convertidos, é dito, recebem o poder de serem feitos filhos. O fato de haver, então, uma nova vida que nos constitui, e essa vida é uma vida celestial, é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Então, uma vez nesse terceiro grupo, que é a igreja, já não há judeu e nem gentil. Por que não há judeu e gentil na igreja? Porque o judeu, quando se converteu, ele passou pelo processo de morte no batismo e ressurreição. Então esse ressurreto não é mais aquele judeu morreu. Ele agora é um filho de Deus, nascido de novo. Quando o gentil se converte, ele passa pela porta da morte e da ressurreição. E portanto ele não é mais aquele gentil de outrora. Ele agora é uma nova criatura. Então os gentios são as nações sem Deus e sem esperança. Os judeus são aqueles que foram chamados em Abraão, descendentes de Abraão, segundo a carne. E a igreja são todos os salvos em Cristo Jesus, que morreram para o mundo, morreram para as suas respectivas nacionalidades, se eram judeus, se eram gentios, se eram brasileiros, morreram para aquela velha vida e nasceram de Deus, uma nova criatura, e portanto a igreja. Nós vamos encontrar em Efésios, vamos encontrar em Gálatas, textos quando o apóstolo Paulo diz que na igreja, ou no novo homem, não pode haver judeu nem gentil, porque Cristo é tudo em todos. Daí então lança-se por terra esse movimento de igrejas messiânicas, igrejas cristãs messiânicas. Hoje em dia há igrejas de judeus que não querem se unir à igreja de Jesus Cristo. Então, nessas igrejas, são igrejas judaizantes, inclusive, que ainda leem a Torá e os profetas durante os cultos sabáticos. Eles dançam em torno da Torá. Os rituais são trazidos de volta para o Novo Testamento por uma falta de compreensão do Evangelho de Cristo. De modo que essa manhã fique bem claro para os irmãos que toda a humanidade está inserida em um dos três grupos. Ou melhor, os homens, todos eles devem estar dentro de algum grupo, ou dos judeus, ou dos gentios, ou da igreja. Então, ao lermos aqui a Bíblia, e ao analisarmos muitas correntes escatológicas, vamos observar como que há sempre uma corrente tendenciosa
querer afirmar que o Evangelho de Mateus é um livro que foi escrito para os judeus. Que não é um evangelho escrito para a igreja. Por isso eles vão interpretar o capítulo 24, capítulo 25, vão interpretar Mateus capítulo 13, que vamos ver amanhã de manhã, inclusive, como se fosse profecias vinculadas a Israel como nação. Nesse caso, não há nada para a igreja aqui, a não ser um conhecimento profético do que irá acontecer com Israel. Isso não é verdade. A Bíblia é um todo, o Novo Testamento é para a igreja. Evidentemente vai se falar de Israel como nação, mas não vai negar a revelação do que será da igreja. Então, ao lermos Mateus, ou seja, qualquer outro livro do Novo Testamento, precisamos encontrar exatamente o momento que Jesus está falando para judeus, o momento em que ele está falando para a igreja, e o momento em que ele fala para os gentios, ou dos gentios. E aqui está o desafio nosso essa manhã. Ao lermos Mateus 24 e 25, nós sabermos separar a respeito a vinda de Cristo em relação aos judeus, a vinda de Cristo em relação à igreja e a vinda de Cristo em relação aos gentios. Na verdade, não são três vindas, é apenas uma vinda. É a segunda vinda de Cristo, porque ele já veio uma vez. Quando nasceu, virá uma segunda vez em glória. Agora, quando ele vem na sua segunda vinda, qual é a condição, a posição e os acontecimentos que envolvem a nação de Israel? No momento da vinda de Cristo, quais são os eventos que envolvem a igreja? No momento que ele vem, quais são os eventos que envolvem os gentios? Mateus 24 e 25 procura nos trazer em súmula os principais acontecimentos na segunda vinda de Cristo em relação a Israel, em relação à igreja, em relação aos gentios, e é isso que veremos então daqui por diante. Capítulo 24, versículo 1 e 2 diz assim: tendo Jesus saído do templo. Isso é importante, essa frase. Por que é importante? Porque nós vemos que até então o Senhor tem pregado. Se os irmãos lerem Mateus 1 a 12, os irmãos anotem para em casa fazerem uma verificação do que estamos dizendo, perceberão como que Cristo tem uma obra de insistência em pregar o evangelho aos judeus. Os irmãos que estão vindo no estudo de Mateus, às terças-feiras, podem testificar como que temos mostrado isso. Então, insistentemente, Jesus Cristo tem falado aos judeus, tentando, através de vários sinais poderosos, miraculosos, convencer Israel que ele é o Messias. Todavia, quando chegamos no capítulo 12, à altura do capítulo 12 de Mateus, quando Jesus cura um homem endemoniado, um espírito que tornava o homem mudo e cego, é dito então que o povo judeu se escandalizou com aquela cura. E então começou um conflito entre Cristo e os judeus. E esse conflito era uma rejeição descarada, era uma rejeição bem clara dos judeus em relação a Cristo, quando diziam: este não expele demônios pelo Espírito de Deus, ele expele demônios pelo poder de Belzebu. E Jesus fala: não, eu expulso demônios pelo poder do Espírito de Deus. E se eu trago o Espírito de Deus para repreender os demônios, então o reino de Deus é chegado. Então Cristo mostra o que ele pretendia fazer a Israel, libertando daquela cegueira, daquela mudez espiritual, aquele demônio que agia sobre a nação, para restaurá-los completamente. Só que eles rejeitam a Cristo Jesus, e por isso é dito então que no momento dessa discussão travada, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos e suas irmãs, quando lhe anunciaram dizendo: olha, a tua mãe, os teus irmãos estão aí chamando por ti. E nesse momento ele fala palavras duras, não com a mãe, não para com os seus irmãos, mas usando a sua mãe e os seus irmãos, que são aqueles que têm laços sanguíneos com ele,
usando-os como uma representatividade de toda a nação que tinha para com ele uma relação sanguínea, porque ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Jesus disse: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são minhas irmãs? Aí então, nesse momento, há uma ruptura de relacionamento quando ele fala: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Essa palavra não é nenhum desprezo à sua família humana, mas é mostrando que naquele momento ele corta, ele rompe os laços com Israel, porque houve uma rejeição. Por isso, no capítulo 13, o capítulo seguinte, começa dizendo: saindo, Jesus de casa. Essa casa talvez seja uma figura da casa de Israel. Dirigiu-se à praia, dirigiu-se à beira-mar. As águas, os mares, como uma figura dos gentios, conforme Apocalipse, capítulo 17, versículo 11. Ele sai de casa e vai à beira-mar. Ele deixa os judeus, se dirige aos gentios. E ali ele começa a falar por parábolas. E as parábolas são sempre um falar de Deus para a igreja. Então, a partir do capítulo 13, há um longo ministério de Cristo com os gentios. Todavia, Jesus Cristo volta a Jerusalém no final do seu ministério, talvez uns 2 a 3 dias antes da sua morte. É o momento em que ele vai entrando em Jerusalém e que ele sobe então pelo pináculo do templo, uma região, um local de onde ele pode contemplar toda a cidade. E agora ele será condenado pelos judeus, será morto pelos judeus, será preso, açoitado, cuspido, insultado pelos judeus. E nesse momento aqui, capítulo 24, que ele vai chegando, capítulo 23, versículo 37, 38, 39, ele chora sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Veja como que no momento em que ele vai à cruz, ele começa a profetizar que a vossa casa ficará deserta. Lembra que ele sai da casa, em Mateus capítulo 13, saindo de casa, dirigiu-se à beira-mar, como uma representatividade de ele deixar os judeus irem para os gentios. Neste momento agora, ele diz novamente: a tua casa, a vossa casa, a casa na Bíblia é símbolo de Israel, ficará deserta. Essa casa aponta para o santuário, para o templo construído. Isso porque quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, posteriormente Salomão construiu o templo, ali era a casa de Deus, onde Deus habitava o Santo dos Santos. Mas agora, a glória já não estaria mais dentro do templo físico. A glória Shekinah de Deus estava no homem Jesus. Por isso dizíamos ontem que ele foi transfigurado. Que luz ou que glória foi aquela que irradiou de Cristo no monte da transfiguração, senão a glória Shekinah de Deus, que é o próprio Deus habitando no templo físico, agora no templo humano. Ele diz: a vossa casa ficará deserta. Isso por quê? Para que a glória de Deus continuasse com Israel, eles tinham que receber a Cristo. Ele é a glória de Deus. Em Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é a expressão da glória de Deus. Então, se eles rejeitam a expressão da glória, se eles rejeitam o Messias, a casa, até então habitada por longos anos pela glória, a Shekinah, a presença de Deus, agora ficaria deserta. O templo seria agora um prédio como qualquer outro, porque Deus não mais habita em templos feitos por mãos humanas. O templo no qual ele passa a habitar agora é a igreja. Por isso que esse galpão aqui não é igreja, isso aqui é um galpão. Eu lembro que eu fui a um lugar, eu estava ministrando para um pastor amigo meu, essa mensagem do templo. Aí ele falou assim: então, aí ele dirigindo-se ao
a loja que ele fazia, que era parecida com essa. Isso aqui é o que então, se não é igreja? Eu falei, um galpão. Galpão. Inclusive o próprio termo igreja significa chamados para fora. É uma assembleia de chamados. E o inimigo ele tem uma razão muito clara para levar os irmãos a chamar esse galpão de igreja. Para falar que esse lugar aqui é santo. Aí você transfere toda uma santidade para um prédio, e a santidade que deveria estar no templo de Deus é esquecida. As pessoas ficam com medo de pisar esse tijolinho aqui, maciço, que nós compramos lá na Debacol. Não querem pisar aqui porque é santo esse lugar. Só que o templo, que é ele próprio, está contaminado. E agora ele confere santidade a coisas. Então o maligno ele faz toda uma inversão de valores. Então quando é dito a vossa casa ficará deserta, ele diz, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais. Essa palavra é profética. Quando ele fala, desde agora não me vereis mais, ele está mostrando que o povo judeu teve Deus no templo, teve a presença de Deus continuamente, desde que saíram do Egito. A nuvem os acompanhava de noite, de dia, a coluna de fogo à noite, que era o próprio Deus, a pedra que os seguia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, é Cristo. Então, a glória de Deus, a pessoa de Deus, acompanhou o povo de Israel em toda a sua história, em toda a sua trajetória. Mas agora o próprio Yahvé, na pessoa do Filho de Deus, o Cristo, diz, desde agora, pela rejeição de vocês, não me vereis mais. Ele está agora de fato deixando Israel totalmente. Aquela casa construída por Salomão, depois reconstruída por Zorobabel, por Esdras, Neemias, Ageu, todo aquele povo, Josué, e depois foi reformada por Herodes. Agora essa casa ficaria deserta, porque Deus partia daquele lugar, saía, não é sem razão. O versículo diz assim, 39, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em o nome do Senhor. Guarda essa palavra aí. Desde agora não me vereis mais, até o dia em que venhais a dizer, bendito o que vem. Guardem no coração essa expressão, em o nome do Senhor. Por isso que o 24 diz assim, tendo Jesus, diga, saído do templo. Mas eu não vejo razão clara para acreditar que o capítulo 25 e 24 e 25 seja uma referência meramente a judeus. Porque o próprio texto estabelece essa separação, essa ruptura. Ele agora deixa o templo. Ele agora sai da casa, como saiu no capítulo 13. O capítulo 13 é uma menção profética da sua saída, porque não havia se consumada ainda a rejeição de Israel, mas a rejeição, até o capítulo 12 de Mateus, era uma rejeição simbólica daquilo que viria a ser concretizado na morte. Então, se lá ele sai da casa e vai à beira-mar, aqui ele sai efetivamente, porque agora ele será morto. Saindo Jesus do templo, e aqui é um ponto importante, porque o nosso coração, a nossa mente, ela está muito contaminada com toda esse pragmatismo religioso que nós herdamos dos movimento pentecostal no Brasil. Desculpem eu tratar assim, apesar que temos coisas muito boas do movimento pentecostal no Brasil, sem dúvida há alguma coisa a ser aproveitada, mas se os irmãos lerem a história do evangelho no Brasil, vamos colocar a partir de 1900, porque até então prevalecia a catequese dos jesuítas católicos sobre nós. Então nós temos aí toda uma herança
né, da catequese dos jesuítas, catolicismo romano controlando, depois os missionários que vêm trazendo para o Brasil a mensagem evangélica, que vem fortemente pelo movimento pentecostal, mas é uma herança de muito pouca leitura bíblica. Há toda uma herança teológica que não se encontra fundamentos claros. Talvez tenha alguém aqui que faça parte desse movimento, não fique triste comigo, é apenas um dado histórico. É tanto que se você hoje reunir 100 pessoas, pode reunir 100 evangélicos, e você fizer a eles perguntas básicas, não saberão responder à luz da Bíblia. Terão respostas, evidentemente, mas são respostas pragmáticas, dogmáticas. A palavra certa é dogmática. Respostas dogmáticas, eles aprenderam, ouviram, e agora eles falam, mas eles não podem, não sabem, não têm a cultura e a tradição de responder pela Bíblia. Então, qual é um dos aspectos dessa cultura que nós recebemos hoje? É essa transferência do templo, o templo sagrado. É por isso que eles colocam véus, luzes. Há toda uma situação, um clima criado para dar àquele ambiente uma sensação de santidade. É tanto que eles chamam isso aqui, sabe de quê? De altar. Uma linguagem do Antigo Testamento, não. O que é o altar no Antigo Testamento? Haviam 2 altares específicos. O altar de holocausto, onde se ofereciam os animais, que tem a sua concretização em realidade no Monte Calvário, onde o Cordeiro de Deus foi imolado. Ali é o altar de holocausto em realidade. E temos também o altar de incenso, que no santo lugar queimava diariamente o incenso, subindo um aroma agradável a Deus, que na realidade é qualquer lugar em que você se prostre no Espírito, e é no Espírito que está esse altar, quando você ora em o nome de Jesus. Esse altar tem a sua representatividade nos céus, quando João disse que lá ele viu o altar de onde procediam as orações dos santos. Então, sempre que alguém no Espírito ora, dentro, dos esgotos, das cavernas, debaixo de uma árvore, numa montanha, no rio, no ventre de um peixe, onde quer que ele se encontre, quando ele clamar no Espírito, ali estará dentro dele o altar de Deus, de onde procede a oração em o nome de Jesus, no Espírito, e sobe ao Pai. Eu não sei de onde surgiu, ou com qual o objetivo de que esse lugar aqui é um altar. Mas eu sei por que surgiu. Foi para tirar do homem a responsabilidade de sua santificação, para transferir para tijolo e cimento e tapete, carpete. Então, ainda temos isso do templo físico. Isso tem que ser tirado, banido. É tanto que, veja, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Ele sai do templo e vai se retirando. Olha como a Bíblia ela vai mostrando a palavra profética, como é que ela acontece. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos. Jesus acabou de pronunciar a sua saída, porque a casa vai ficar deserta. E agora ele está se retirando, mas os discípulos, Pedro, Tiago, João, Tiago, ali os apóstolos, inconformados, porque o Antigo Testamento é rompido, porque as sombras e figuras duram até Cristo, como diz Lucas 16:16, a lei e os profetas vigoraram até João, e agora daí para frente é toda uma implantação da realidade, que suplanta as sombras e figuras. Mas como que as pessoas têm resistência em abandonar as sombras e figuras? A dificuldade nisso.
aqui nos apóstolos, aqui ó, os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Jesus fez menção de abandonar o templo. E agora eles estão puxando os vestidos de Jesus, falando, volta. Talvez, Jesus, tu não estejas claro. Senhor, tu paraste para observar o templo. Tu irás abandonar esse templo. Veja as suas construções. A beleza, o mármore, o ouro, a prata. Toda essa beleza. Muito dinheiro aqui investido. Inclusive, a planta do templo foi dada pelo próprio Deus a Moisés. E agora simplesmente tu se retiras daqui assim? Não é isso que acontece com a maioria dos cristãos? Essa resistência de abandonar as sombras e figuras para ficar com elas? Na minha história de pregação, de estudos bíblicos, eu já falei para muitas pessoas, pastores, diáconos, obreiros, membros, esse assunto. Para muita gente. Eles entenderam tudo. É impossível que não entenda, está escrito. Mas depois que acaba ali o estudo, eles continuam do mesmo jeito, com as mesmas palavras, com o mesmo pensamento. Eu passei muitos anos falando para uma pessoa, uns 4 anos, esse assunto. Porque o meu ministério, ele tem a forma de uma espiral. Estabeleces um ponto, e agora esse ponto ele é repetido todo dia, vários textos, tomando proporção. Então o que nós falamos aqui nessa conferência, falamos na terça, na quinta, na sexta, todo dia estamos falando a mesma coisa. De modo que as muitas mensagens servem para ampliar o entendimento e para ir trabalhando e quebrando, porque a palavra vai rompendo do coração aquilo que foi implantado pelo maligno ao longo das eras. Então depois de uns 4 anos falando para a pessoa que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que o altar não está aqui dentro desse prédio, mas ainda assim a pessoa depois de 4 anos liga para mim, pastor, venha pregar aqui onde eu congrego, vou em nome de Jesus, mas venha de gravata, porque o nosso pastor não aceita que suba no altar sem gravata. Ah, irmãos, mas como isso dói na gente. No altar. Viu, Enio? Dia 19, 18, viu? De gravata lá. Você não subirá no altar. Difícil, né? Então, as pessoas estão hoje do mesmo modo. Jesus, as construções do templo, volta! Aí Jesus ficou na dúvida. Olhou para trás, não foi? Templo. Tanto ouro, prata, a arca da aliança está lá dentro, o altar de holocausto, o altar de incenso, os sacerdotes. Jesus ficou assim na dúvida, não foi? Sabia se voltava. Acho que eu não estou claro do que eu falei agora há pouco, foi isso? Jesus continua andando e dizendo, ele porém lhes disse, não vedes tudo isso que vocês tanto valorizam? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Deus vai destruir tudo isso aqui. Toda a religiosidade humana será plenamente destruída. Tudo que nos foi legado. Pastor, mas me fala, mas o templo não é bíblico? É ou não é? Não está escrito na Bíblia? E agora? Agora que a leitura da Bíblia vai nos mostrar que aquele templo teve valor, sim. Até. A lei, os rituais, as sombras e figuras tinham muito valor, até. Abra a Bíblia rapidamente em Colossenses capítulo 2, versículo 16 em diante. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados,
porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que quer dizer, porém o corpo é de Cristo? Ora, porque para haver uma sombra, necessariamente tem que haver um corpo que projete a sombra. Ou não? Se você vir a sombra de algo, é lógico que ali deve ter a sua realidade. A sombra não manifesta ou expressa o que o corpo é. Corpo não é o corpo físico, não me retrata aí, não me refiro a isso. Corpo quer dizer aquilo que reflete. Então, tudo que diz respeito à lei do Antigo Testamento, ao sacerdócio levítico do Antigo Testamento, eram sombras e figuras que não são a realidade das coisas. Mas o corpo, a realidade é Cristo. Há alguma versão de Bíblia aqui no nosso meio que diga, porém a realidade é Cristo? Tem alguém? Tem uma versão bíblica que diz, porém a realidade é Cristo. Tudo bem. Voltando então para Mateus capítulo 24, o Senhor profetiza o fim de duas coisas. Qual é o primeiro fim aí? O fim do templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Todavia aquele templo, atenção, uma vez que já não tinha mais a presença de Deus, por ele ter sido retirado, e permanecido apenas os rituais, todo ritual, mesmo feito em um nome de Deus, que não possui Cristo como essência, que não possui Cristo como realidade, que são coisas vazias, meras representatividades, é uma religião. A religião é qualquer tipo de procedimento religioso que não tenha Cristo como realidade. Então está também profeticamente profetizado que Deus destruirá todo o sistema religioso que funciona sem Cristo. Então, aqueles que estão hoje dizendo que esse aqui é o altar, o Senhor vai destruir isso. Então nós temos uma destruição imediata, que é o templo físico, que será destruído, que foi destruído no ano 70, e uma destruição vindoura de todo o sistema babilônico, que é visto claramente em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, quando diz, caiu a grande Babilônia. Babilônia é um grande sistema religioso, que vai ruir. Evidentemente, há outros elementos que compõem a grande Babilônia, de Apocalipse 18. Mas o aspecto religioso está lá, o qual é profetizado aqui em Mateus capítulo 24. Então, uma vez que Cristo sai ali do templo, se retira, ele vai a uma montanha, e ali vai começar então todo um sermão escatológico para explicar então como será o fim. Então, o versículo 1 e 2 mostra profeticamente o fim do templo do ano 70 e do sistema religioso no fim dos dias. Quando o Senhor determina então o tema aqui a ser discutido, versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aí os discípulos estabelecem 3 perguntas fundamentais e básicas, que não estão restritas ou limitadas a Israel, mas são perguntas que envolvem Israel, que envolve gentios, que envolve a igreja, porque veja os méritos das perguntas. Quando sucederão estas coisas? Referência à destruição do templo. Se envolve os judeus, não envolve? Ele diz, que sinal haverá da tua vinda? Jesus vem só para os judeus? Também não vem para a igreja? Também não vem para os gentios?
Ou a vinda de Cristo é só para os crentes? É para todos. Agora, o procedimento dele para com cada um é diferenciado. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, a partir de então, o Senhor se propõe a responder a respeito da sua vinda. E, evidentemente, ele vai responder com um tratamento específico para judeus, com um tratamento específico para a igreja e um tratamento específico para os gentios. A primeira parte, que vai do versículo 4 até o 31, é a exposição dos eventos escatológicos em relação a Israel. Quem disse? Vamos observar nesse trecho que existem aqui alguns elementos apropriados ou próprio para os judeus, que só com eles poderiam se cumprir. Querem ver? Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui. Veja só, versículo 15. Quando, pois, esse pois não está explicando os versículos anteriores? Não é um elo de ligação? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os... quando virdes o abominável no lugar santo, conforme Daniel profetizou, então se vocês estiverem na Judeia, fujam para os montes. Não está falando de Israel? Então verifique que é uma porção que fala de Israel. Nós vamos voltar depois para explicar cada ponto desse. Mas veja o versículo 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Se no campo é interessante. Daqui a pouco nós vamos abordá-lo aqui, de modo específico. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça, ou não se dê no inverno nem no sábado. O inverno, certamente, deve se referir não a uma universalidade, porque em cada região, diferente do planeta, acontece inverno, primavera ao mesmo tempo, porque tudo depende do giro da Terra em torno do Sol, não é isso? Ou em torno dela mesma e do Sol, que vai produzir as variadas estações. Então ele fala do inverno, então fala dirigida a um grupo específico, que estão todos na mesma região. Por isso também em seguida ele fala do sábado. Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. Então é uma referência explícita para Israel. Bem, por que nós falamos então que a partir do versículo 32 até o capítulo 25, 30, agora é a segunda sessão em que Jesus vai falar da sua vinda em relação à igreja. Então do 24, 4 a 31, gentios. Do 32 até o 25, 30, da igreja. Por quê? Porque é uma sessão toda de parábolas. As parábolas é um falar específico para a igreja. Não é sem razão que em Mateus capítulo 13, tão logo o Senhor sai da casa e vai à beira-mar, os gentios, é dito: Senhor, por que tu fala-lhes por parábolas? Ele dá razão, para que eles ouvindo não vejam, ou não ouçam, e vendo não vejam. Então as parábolas são os mistérios do reino dos céus. O reino dos céus é a igreja. Portanto, se ele fala por parábolas, especificamente diz a igreja. E o conteúdo das parábolas provam isso. Veremos mais adiante. E do 31 ao 46, é a terceira parte que ele vai utilizar para falar dos gentios. E quem disse isso? A prova está explícita quando no versículo 31 ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em volta dele. E ele então vai separar uns dos outros, as nações, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então o próprio texto diz que aí é uma referência às nações, os gentios.
Por isso, ao olharmos para Mateus 24, 25, olhemos com um olhar criterioso, para que nós entendamos como será a condição ou os eventos que envolvem Israel na vinda de Cristo, como será a condição ou os eventos que envolvem a igreja na vinda de Cristo, como será a condição ou os eventos que envolvem os gentios na vinda de Cristo. Começando pelos judeus, e de um modo breve, nós temos aqui, estou dizendo, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Parece uma palavra universal, não? Sim ou não? Parece que, mas a palavra é para todos, entendam. Quando Cristo Jesus veio ao mundo, ele veio para os seus judeus, não? Os judeus receberam? Não. Aí ele diz em João capítulo 5 o seguinte: eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Outro virá no seu próprio nome, vocês receberão. Então quando diz, muitos dirão, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, é uma referência àqueles que vivem na expectativa de que o Messias virá. Os judeus, eles até hoje aguardam o Messias. Até hoje os judeus estão aguardando que o Cristo venha. Então ele diz, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E quem são aqueles que aguardam o Messias? Não os judeus, porque os gentios não aguardam o Messias. A promessa do Messias é para Israel. E enganarão a muitos. E ouvireis. Certamente, versículo 6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará, está dando os sinais. Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Amados, nós ouvimos, eu quando criança, eu me lembro, quando eu ouvia mensagem de escatologia, geralmente era num congresso específico que se fazia, aí vinha alguém falar, eu me lembro como se fosse hoje, eu falava assim, nós estamos no princípio das dores. Já ouviram também? A grande tribulação virá. Só que desde quando se diz que estamos no princípio? Quando foi que ela começou? Um problema. Porque sempre houve guerras. Sempre houve fome. Desde o início do mundo. Mas aqui ele está falando de um período específico em que as guerras, a fome e os terremotos seriam algo de uma evidência universal. Por isso se constituem sinais. E esse período é chamado princípio das dores. Eu não tenho tempo de discorrer o quadro cronológico da escatologia de Daniel e Apocalipse, mas os últimos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo, que é a última semana de Daniel 9, é dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio é o princípio das dores. O segundo período de 3 anos e meio é a grande tribulação. Continuando. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as... Quem será odiado de todas as nações? Israel. A nação de Israel em conflito com as outras nações. Veja como hoje em dia, o contexto político, ele já se arma contra Israel. Por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é um versículo, evidentemente, de difícil explicação, quando se nega o contexto que se trata aqui. Vamos continuar quando nós estivermos falando sobre a salvação dos judeus. No final dos dias, vamos abordar este versículo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá
o fim. Então observe que do versículo 3, ou 4 até o 14, Jesus fez uma súmula dos sinais que precederiam o fim. Por isso no 14 ele diz, então virá o fim, ponto final. Ele fez uma súmula dos sinais que precedem o fim. E agora ele começa então falando qual é o posicionamento, ou qual deve ser o posicionamento de Israel em relação à sua vinda. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, aqui ele faz referência ao fato de que Israel vai reconstruir o templo, eles voltarão às atividades religiosas, sacrifício de animais, sacrifício da manhã e da tarde, o sacrifício diário. Então, enquanto eles estiverem ali, achando que tudo está muito bem, então a Bíblia diz que o anticristo, ele vai invadir o templo, ele vai novamente profanar o templo, como muitos outros no passado fizeram, figuras do anticristo, e então ele vai estabelecer a sua imagem dentro do santuário, do templo dos judeus, em cumprimento à profecia de Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando diz, a partir do versículo 3 em diante, que o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A imagem do anticristo será colocada dentro do santuário, e agora todos os judeus serão obrigados a se prostrarem diante dele e o adorar. Isso vai dar início à grande tribulação. Então Jesus fala, quando virdes o abominável no lugar santo, esse é o sinal para os judeus. Não fiquem aqui. Analisem que Deus tem uma saída para os judeus. Qual é a saída? É um arrebatamento? Não. Fujam. Israel vai passar pela grande tribulação. Evidentemente, de todo Israel do tempo, a Bíblia diz que serão selados 144 mil, tenham este número por simbólico, mas porque o número literal é de Zacarias, que é a terça parte de Israel, que será provado, como a prata e o ouro são provados ao passarem pelo fogo. A grande tribulação é um momento em que Deus colocará Israel em um ambiente de perseguição, para que eles percam toda a estabilidade que eles construíram ao longo das eras sem Deus. De maneira que no final da grande tribulação, quando eles estiverem de fato sem saída, quando o povo de Israel estiverem sendo exprimidos contra o Monte das Oliveiras, não tendo para onde fugir, porque o anticristo e seus exércitos estão vindo para o grande holocausto, para a grande destruição em massa de Israel. É o chamado Armagedon, no final de tudo. Então a Bíblia diz que quando eles não estiverem nenhuma saída, porque para os lados existem os montes de Jerusalém, atrás os montes de Jerusalém, Monte das Oliveiras, e à frente o exército, o anticristo com seus exércitos. Então, para baixo não tem jeito, tem um chão firme. Eles não podem olhar para a direita, não podem fugir para a esquerda, nem para trás, nem para frente, nem para baixo. Estão cercados dos quatro lados, e sem saída para baixo, só existirá um único lugar para onde olhar: para cima. E aí se cumpre aquela palavra de Cristo: não me vereis mais, até o dia em que vireis a dizer, bendito o que vem. Isso foi uma referência a Israel, por isso que vai até o final da grande tribulação. Eles passam pela fogueira da provação, como o ouro e a prata deve ser provado. E quando não tiverem mais saída, mais solução, eles olharão para cima. Abra a Bíblia rapidamente em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 27. Ver essa profecia.
o Senhor vos espalhará entre os povos. Israel, né? Sendo espalhado. Jerusalém foi perdida, eles serão espalhados entre as nações, entre os povos. E restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá onde? Entre as nações, espalhados. Servireis a deuses, que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração, e de toda a tua, quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, está falando lá na frente? Quando espalhados, quando nos últimos dias vier a perseguição, eles buscarem o Senhor, por não terem saída para a direita, não terem saída para a esquerda, nem para trás, nem para frente, nem para baixo. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Deus tem um compromisso com Abraão, Isaque e Jacó. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não permitirá que Israel seja ceifado no dia da grande tribulação pelo anticristo, mas no momento de angústia profunda, que eles não tiverem saída, eles olharão para cima e clamarão por Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E quando eles clamarem, esse céu se abrirá e aparecerá a figura majestosa de Jesus Cristo, aqueles a quem eles mataram, em glória. Lembra quando Cristo estava sendo julgado? Ele disse: desde agora vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, na glória do seu Pai, na glória dos anjos, na sua glória. Quando os judeus virem então que aquele que vem é o Messias, eles dirão: bendito o que vem em o nome do Senhor. Desde agora não me vereis mais, até o dia em que vireis a dizer: bendito o que vem em o nome do Senhor. Neste momento, Cristo está vindo com a sua igreja glorificada. Porque como eu estou falando dos judeus, eu não disse de arrebatamento, porque não cabe o arrebatamento para os judeus. Falaremos do arrebatamento antes da grande tribulação, na próxima sessão, Mateus 24, a partir do versículo 31 em diante, não sei, mais ou menos. Permita-me a correção, não com a igreja glorificada absolutamente, mas ele estará vindo com a parte da igreja glorificada. Isso porque somente os cristãos vencedores, falaremos disso hoje à noite, somente os cristãos vencedores, porque não basta ser cristão para ser arrebatado. A grande mentira e engano de Satanás é de que Jesus arrebatará a igreja na sua totalidade. Isso não é verdade. O Apocalipse capítulos 2 e 3, 7 cartas, ao final de cada uma delas é dito: ao vencedor. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando às igrejas. E hoje pela manhã no programa de televisão, não sei quem assistiu, glória a Deus, falamos que o Espírito Santo está falando à igreja. Hoje ele está falando à igreja. Se você como cristão ouvir a voz do Espírito Santo e te converteres à verdade do Evangelho,
e seguires a palavra como ela é, se livrando e se desvencilhando de toda forma de sistema religioso, mesmo reconhecido como evangelho, mas se libertar dessa farsa do joio e começar a buscar na Escritura o conhecimento da verdade. E não somente o conhecimento, mas a prática da mesma no dia a dia, você será um vencedor. Ao vencedor. Então somente os vencedores estarão vindo na glória com Cristo, porque estes foram arrebatados antes da grande tribulação. E então é dito que Cristo vem com um exército, montados cavalos brancos, vestidos de vestiduras brancas. Como o assunto é muito amplo, eu dividi por capítulos, falaremos com propriedade hoje à noite sobre esse ponto. E lá vem Cristo marchando, né? Com um exército de vencedores, e os judeus aqui olhando em lágrimas, sorrindo, contemplando aquele que vem em nome do Senhor. E o de Zacarias capítulo 14 diz que o Senhor vai descer, os seus pés tocará o monte das oliveiras, o qual se fenderá, criando um vale pelo qual os judeus que estavam sendo acuados fugirão pelo meio do vale. E vai compor o exército de Cristo nas últimas fileiras. Cristo, os vencedores, igreja, e os judeus por último, em cumprimento ao que diz: os primeiros judeus serão os últimos, e os últimos, que eram os gentios, serão os primeiros. E aí Cristo ficará face a face com o anticristo. Vinha Cristo e o seu exército, o anticristo e seus exércitos, o representante legal de Deus, o Filho de Deus, Deus encarnado na sua economia eterna. O anticristo, filho da iniquidade, do diabo, representante legal do reino das trevas, face a face. Depois de milhões de anos, desde a queda de Lúcifer, este é o segundo encontro frontal de Deus e Satanás. O primeiro foi na cruz do Calvário. Ali foi um encontro tremendo, quando Satanás, com seus exércitos de homens ímpios, matavam o Filho de Deus. Ele achava que estava obtendo vitória quando matava. Não sabia que o morrer era a solução. Não sabia que o morrer de Cristo é a ferramenta de salvação. E depois da cruz, eles tornam a se encontrar agora, ali no Armagedon, face a face. E a Bíblia diz que a partir dali o Senhor destrói esses exércitos do anticristo. O falso profeta e a besta são lançados vivos no lago de fogo. Satanás é preso no abismo. E agora Jesus vai reinar no trono de Davi, na base da nação de Israel, que dá a legitimidade, a legalidade do seu reino messiânico, o reino de Davi. Os judeus então vão olhar para Cristo e vão ver aquelas marcas nas suas mãos, nos pés, do lado, e vão perguntar assim: que feridas são essas nas tuas mãos? E Jesus responderá: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos, referindo-se à morte. E eles chorarão. Vai ter um arrependimento tão profundo em Israel. E ali se dará a salvação de Israel. É por isso que aqui em Mateus 24, quando pois ouvirdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a capa. É tão evidente que o campo ou a agricultura de Israel ficava fora da cidade. A cidade era
cercada por muros, por fortalezas. Então, eles saíam da cidade para o campo, para plantar. Quando Cristo estava entrando em Jerusalém, ou saindo de Jerusalém, carregando a cruz para ser crucificado fora dos muros, é dito que um homem chamado Simão, o Cirineu, ele vinha do campo. Jesus saía da cidade e ele saía do campo para a cidade. O Cirineu. Eles se encontram nessa trajetória. Então, como a agricultura do povo de Israel ficava fora da cidade, Jesus fala: se você estiver no campo, no momento em que começar a grande tribulação, não volte para a cidade. E quem está na cidade? Fuja para os montes. Saiam de Jerusalém. Saiam da cidade. Porque lá estará estabelecido o trono da besta. A sede do governo da besta será Jerusalém, pisada pelos gentios. Então, como a grande tribulação tem como alvo principal o povo de Israel, e a perseguição que ameaça matar o judeu, exterminar o judeu, o grande desafio dos judeus qual é? Embora eles não saibam disso, é eles atravessarem a grande tribulação e chegarem vivos no último dia. Porque quando eles chegarem ali no Armagedon, é naquele momento que Deus derramará sobre eles um espírito de graça e de súplica. E ali virá o arrependimento. E naquele momento acontecerá a salvação dos judeus efetivamente. Então aquele que não chega ao final não é salvo, evidentemente. Porque a salvação, o ato de Deus dar a eles o arrependimento, tirar o espírito de cegueira, que não permite com que eles vejam Cristo, Jesus, como Senhor, como Messias. Esse momento da regeneração do espírito deles só acontecerá no final. Por isso é dito no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse que chegar lá será salvo. Não é uma questão de que o salvo tem que perseverar para ser salvo. Não. É aquele que não é salvo, judeu, que conseguir chegar até o final, esse será salvo. Seria até uma contradição falar que o salvo será salvo se perseverar. Não, ele é salvo. Agora, aquele que não é salvo será salvo uma vez que ele chega até o final, no momento adequado em que será efetuada a salvação dos judeus. Por isso diz o versículo 21: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, o quanto de tribulação poderia ser? Tem um grande estudioso que diz que a grande tribulação vai durar 40 anos. Eu posso até concordar com ele, desde que eu ratifique em seguida, dizendo que os 40 anos possíveis foram abreviados para 3 anos e meio. Do contrário, ninguém seria salvo. Então, se alguém vos disser, a referência aos judeus, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu me lembro que também eu aprendi assim: Cristo virá tão rápido, com tanta pressa, que ele vai aparecer num segundo. Já veio, já vou embora. E a base seria essa:
O relâmpago, como é que ele faz? Não é assim? Só que quando Jesus fala assim como o relâmpago, ele não faz uma referência à velocidade com que o relâmpago vem, mas ele mostra a universalidade da sua manifestação. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ó, de uma a outra extremidade. Quem está aqui vê. Quem está nesse ponto vê. Quem está nesse outro ponto também vê. Quem está na outra extremidade também vê. Não é preciso ir a algum lugar para ver a vinda de Cristo. Se alguém disser que ele está no interior da casa, não é verdade. Se ele estivesse lá, estaria aqui também. Se alguém disser que ele está no deserto, não é verdade. Porque se quem está no deserto vê-lo, pode vê-lo, eu também poderia vê-lo. Porque a sua manifestação, na sua segunda vinda, será visível, corpórea e universal. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Uma linguagem um pouco estranha. O abutre come o cadáver. Cadáver é negativo. Parece que o abutre também é negativo, porque está comendo a carniça, né? Mas entenda que o cadáver é o símbolo da derrota final. O abutre é aquele que está em vitória, subjugando plenamente aquele que foi destruído finalmente. Então, quando diz onde estiver o cadáver, é uma referência ao anticristo. Ali descerá o cortejo de Cristo para subjugar plenamente o cadáver com seus exércitos. É Cristo vindo em vitória para devorar o exército inimigo, exterminá-los completamente. E são cadáveres porque não têm Deus, porque estão mortos, são filhos da ira. Todos que não têm Deus é um cadáver em pé. Enfim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui é a vinda pública dele, né? Então, logo em seguida, a toda a tribulação, ele vem em poder e glória, e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Deixe-me perguntar para os irmãos uma coisa. Se o sermão da montanha acabasse bem aqui, somente com essa exposição de Jesus, vocês conseguiriam ver aqui o arrebatamento da igreja? Muitos dizem não há arrebatamento da igreja, porque nessa exposição não há o arrebatamento. Eles dizem, tem mais. Logo em seguida, a tribulação, versículo 31. Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Aqui seria o arrebatamento. Mas veja, essa é uma referência a Israel. Esses escolhidos, de que diz aqui, é a nação escolhida de Israel. São aqui nos versículos 22, aqueles que foram de antemão separados. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos. Então esse reunir os que estão espalhados, o Deus nos quatro cantos da terra. Porque até aqui o Senhor falou apenas para judeu. A partir de então o Senhor vai começar a falar com respeito à igreja.